Nós estamos compartilhando com os irmãos sobre o clamor, né? Com essa ênfase de que para viver um clamor diante daquilo que o meu coração necessita, é necessário um exercício de oração. Porque o clamor pode chegar num momento onde que há um desespero em função daquilo que eu necessito, mas há apenas um foco na necessidade. E o cristão não foca na necessidade, o cristão foca a sua vida em Deus. Temos que tirar do nosso coração essa maneira de entender as coisas apenas pela necessidade. Há um momento em que muitas vezes estamos fragilizados, mas temos que ter uma convivência com Deus, e a oração proporciona essa convivência com Deus. Uma intimidade, uma maturidade, ao ponto em que muitas vezes nós vamos clamar ao Senhor e muitas vezes de uma maneira até que o nosso coração parece que está tão aborrecido e a gente fala tanta coisa para Deus que não deveria nem falar, mas Deus ouve porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que somos fracos, sabe que somos limitados, sabe que muitas vezes nós estamos falando não necessariamente aquilo que está no nosso coração, mas é a dor, o sofrimento do momento que estamos vivendo. Então, para que chegue realmente diante de Deus essa palavra de clamor, nós precisamos exercitar uma vida de oração. A oração, ela faz exatamente esse mover do nosso coração de encontro à vontade do Senhor. E é durante o exercício da oração que também nós vamos compreender de fato qual é a vontade do Senhor, para que nós não possamos clamar ao Senhor por algo urgente e de repente não é algo tão necessário assim. Às vezes eu acho que a gente se perde muito nesse momento, onde que a gente coloca diante do Senhor coisas, o Senhor precisa ser feito, e de repente Deus fala, olha, mas se você tivesse compartilhado comigo ao longo de um tempo, você mesmo ia chegar à conclusão de que realmente, quem sabe, essa situação não é algo para ser sofrido ou colocado diante de uma situação indispensável. E a gente trata isso com Deus através da oração. Então, nós compartilhamos com os irmãos essa caminhada de oração e clamor, gritando ao Senhor para que Ele possa realizar muito mais do que nós pedimos e pensamos, mas que aquilo que há no nosso coração possa realmente ser aquilo que invada o coração de Deus também, numa perspectiva maior do que a minha vontade. Hoje eu quero nós vamos falar o mesmo assunto em duas partes. Nós vamos fazer a transição do tema do clamor desse mês para o próximo mês, que é o tema que nós vamos compartilhar. Hoje eu quero falar sobre o clamor do Apocalipse, ou o clamor de João. O clamor revelado no Apocalipse. O clamor que realmente chama a atenção para que nós possamos nos voltar para o Senhor e realmente estarmos atentos a ouvir e compreender aquilo que está no coração de Deus, que foi passado através de João e que hoje nós podemos ministrar através da sua palavra. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse vão encerrar o ensino às 7 igrejas com um clamor. Qual é esse clamor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é sempre assim? Então, vou pedir para ali os irmãos atenderem. Está gravando aí, né, filha? Tá isso. Vou pedir para os irmãos atenderem e já ofertar alguma coisa ali, já liberar essa situação aí, tá bom? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A ideia é um clamor tão grande que chama a atenção das igrejas para que elas possam ouvir um recado de Deus em função de um momento, quem sabe, particular, peculiar, e que está apontando uma emergência em relação a uma advertência. Então, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo que fala à igreja, aqui o Espírito Santo está clamando à igreja pela urgência de que a igreja possa ouvir a palavra de Deus e, através da palavra de Deus, viver uma transformação, uma restauração do seu viver. Esse é um clamor extraordinário do Espírito.
através de João, João está levando as igrejas, as 7 igrejas, a compreenderem o perigo que é viver uma realidade religiosa e não verdadeiramente uma realidade de fé e de prática cristã. Então nós queremos falar um pouco sobre isso, né? A salvação da igreja revelada nas Escrituras. É interessante que toda a advertência em relação à palavra de João, ela está repercutindo em relação ao momento em que a igreja está vivendo, e é interessante que as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, elas não estão preocupadas com o que está acontecendo. Parece que o que estão vivendo já entrou na rotina, no cotidiano religioso da igreja. Então precisou uma voz, através de João, chamar a atenção dessas igrejas, para que elas pudessem recorrer, através da palavra de Deus, um novo rumo, uma nova história para a sua comunidade aqui, vamos pensar assim. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, de que o Espírito Santo, ele conduz a igreja em relação aos seus propósitos e usa, através da palavra revelada de Deus, uma maneira de corrigir a igreja e corrigir a todos nós, conforme a sua vontade. Para Éfeso, e nós vamos rapidamente só passar por aqui, em Éfeso tinha um problema. E ele vai dizer a mensagem: mantenha vivo o primeiro amor. O que está acontecendo com Éfeso? As pessoas entraram naquele momento de viver a vida com Deus, numa expectativa agora de apenas uma prática religiosa. Tudo fazia-se muitas coisas, mas não fazia mais pelo exercício do amor. Fazia pelo exercício do que acontece? Quando a gente não faz pelo amor, a gente faz por quê? Ou não, pela prática normal, né? Pelo cotidiano, pelo hábito, isso, a palavra hábito. A gente acorda de manhã, é domingo, eu vou acordar de manhã e vou para a igreja. Não, a gente acorda de manhã, domingo, e vem aqui, o que o Ricardo falou, nós continuamos adorando a Deus, né? Nós trazemos essa realidade de Deus na nossa vida todos os dias. Mas é importante chamar a atenção que aqui a igreja, ela estava vivendo muitas coisas, mas não tinha verdadeiramente o impulso do primeiro amor. E quando a gente não tem um amor como evidência naquilo que fazemos, nós podemos até fazer muito bem. Nós podemos até, e normalmente acontece isso, o nosso bom exercício da prática anula a experiência do amor. Não acontece muitas vezes isso? Eu estou tão acostumado que agora para mim é natural. Eu tenho medo dessa vida cristã muito natural. Porque a nossa vida cristã, ela é sobrenatural. É uma expectativa nova a cada dia, uma realidade nova a cada dia. É uma experiência nova com Deus. E a igreja estava vivendo como normalmente as coisas que estavam acontecendo não repercutia de maneira a evidenciar de fato uma experiência todos os momentos com Deus. Sabe quando a gente começa a viver com Deus a vida e a gente já não tem mais a mesma empolgação, a mesma dedicação, o mesmo sentimento, a gente já não está mais tão focado em cima daquilo que Deus quer, mas estamos focados naquilo que preciso fazer. Então isso é muito ruim. O fazer é muito bom, mas desde que seja realmente motivado pelo amor. A segunda igreja, Esmirna, a fé vence o medo. Há um medo na igreja. Um medo diante de quê? Diante dessa realidade que nós estamos vivendo, né? Há sempre essa perspectiva de que aparentemente a igreja vai sofrer, a igreja vai enfrentar dificuldades, ó céus, o que será de nós? Meu amado, a igreja, a fé, ela é um instrumento de vitória da igreja. Mas nós nos sentimos muitas vezes abalados em função de uma série de situações que muitas vezes nós podemos enfrentar. A igreja de Pérgamo, o ensino é: apegue-se à verdade. Por quê? Porque muitas vezes nós damos muito mais atenção à falsa verdade do que à verdade. Ou não digo que seja, não existe talvez essa ideia da falsa verdade, mas quem sabe uma ideia simplesmente é muito boa,
Mas se não é verdadeira, se não tem um enfoque na palavra, não serve para nós. Então, o que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada é que nós perdemos a sensibilidade do que vamos dizer assim, original. Não é simplesmente a verdade. Você tem esse sentimento? Quando você ouve uma palavra, você fala, isso aí não caiu bem. Porque o original daquilo que nós temos em Cristo parece que não cai bem. Né? A gente tem que começar, através do Espírito Santo, a ter esse sentimento em relação à palavra de Deus, porque hoje em dia o diabo é astuto com relação a um monte de coisas. Né? Nós estamos vivendo um tempo onde que os falsos ensinos, as falsas mensagens entram na nossa vida e te falam assim, isso aí tem cara de bom, mas não é. Né? E vou dar um exemplo para os irmãos, sei que está gravando, me desculpa algumas coisas, né? Mas sabe aquela coisa assim que eu vou ensinar algumas coisas para vocês que vocês vão fazer. Então você aprenda a oração da meia-noite, o copo d'água que abençoa, a unção de não sei o quê. Então começa aquilo, tem uma boa ideia? Tem, mas o que vai gerar por trás daquilo pode ser pior do que a ideia, a boa intenção. Sabe aquela maneira que muitas vezes sutilmente nós perdemos a percepção de ter uma experiência real com Deus e acabamos a nos perder no caminho em relação a muitas coisas que tem Deus, mas é muito distante. A realidade é distante. E a gente perde o foco muitas vezes de poder se alimentar de algo para nós e vamos querer se alimentar daquilo que os outros estão comendo. Eu não gosto muito disso. Sabe, acho que o cristão tem que procurar viver a sua experiência com Deus, a experiência dele. Aqui o que está acontecendo nas igrejas, cada igreja tem a sua experiência, seja ela boa ou má, mas é a igreja vivendo aquele momento. E às vezes a gente começa a trazer ao nosso coração verdades que não são propriamente motivadas para gerar no nosso coração, vamos dizer assim, um crescimento espiritual. Pastor, mas eu fui numa igreja, lá tinha um lustre. Pensa num lustre, pastor, que cantava, brilhava, parecia algo que divino. Aí eu cheguei aqui na igreja e não vi o lustre. Então não é a mesma coisa. De onde você tirou essa ideia de que o lustre é que fez a espiritualidade estar onde está? Se lá o lustre foi necessário para chamar a atenção, é lá. Aqui, então dê um lustre para a igreja, não tem problema, só dá o lustre. Se achar que é necessário, não vamos reclamar. Mas é mania da gente, não, pastor, eu vi algo que me chamou a atenção lá. Não. E por que não é cá? É porque a experiência é de quem está lá, não é cá. E a gente não consegue viver uma experiência com Deus se ela passar por algumas situações que às vezes é peculiar às pessoas. Algumas pessoas. Deus trabalha de maneira diferente. Então, quando a gente fala a verdade, é a verdade da palavra. Eu entendo que existe uma série de coisas que podem acrescentar a verdade. Mas o que nós estamos vendo hoje, sem dúvida, é uma falsa interpretação da verdade. E aquela história, meu querido, eu pergunto para você, você beberia água que tem 0,001% de coliformes fecais? Mas é só 0,00, você bebe. Então é o que eu estou falando. Não é às vezes a gente está preocupado com algumas coisas que a gente acha que mas é tão pequenininho, isso não faz a diferença. É só uma olhadinha aqui, é só uma palavrinha. Não é. Dependendo do que for, ela pode confundir toda a verdade. Tiatira, a mensagem é não tolere o pecado. Há uma tolerância do pecado, quer dizer, se peca e pratica o pecado, mas o pecado só é apontado quando é no outro. Sabe, eu tenho os meus pecados não admito que ninguém fala. Mas para falar do outro, eu falo com uma facilidade. E a ideia é que o pecado é ruim independentemente aonde esteja, nem que não seja o meu. Pecado é pecado, não podemos tolerar o pecado. Existe na palavra de Deus uma preocupação grande em relação a que nós muitas vezes absorvemos o erro
e não conseguimos mais mudar a realidade do erro porque nos acostumamos com ele. Pecado é assim também. Você conhece aquela expressão que tem pecado que é de estimação? Que te faz falar, mas isso aí não é nada. Não, não sei se não é nada. Eu falo, todo pecado, conforme a palavra do Senhor, ele é pecado que leva à morte. Porém, existem consequências de pecado menores do que consequências maiores. Pecado, sem dúvida nenhuma, talvez pode gerar uma situação que não tenha tanta consequência, apesar de que pode ser o mínimo possível e gerar uma morte. Uma mentira sutil pode gerar uma morte. Mesmo que ela seja aparentemente pequena, ou pode gerar um problema. Então, a ideia é pensarmos de uma maneira em que nós temos duas observações. Não podemos pecar, independentemente se é pecado grande, eu não sei se a gente pode qualificar pecadão e pecadinho, né? Mas as consequências, sem dúvida, são grandes e pequenas. São duas coisas, né? Nós temos que pensar na consequência e se nós estamos preparados para as consequências, porque o problema é isso. Pastor, eu errei, eu pequei, mas eu estou pronto, arrependido diante de Deus e vou enfrentar essa realidade. Amém, irmão, você tem que estar disposto. A gente não tem muitas vezes aquela situação de entender que nós somos perfeitos. Não, ninguém é perfeito. Mas nós temos que ter uma orientação da nossa vida na compreensão de que nós não podemos tolerar o pecado, porque a palavra do Senhor diz que todo pecado é um problema. É uma questão simples, vou dar um exemplo para os irmãos bobos. A questão da bebida. Crente pode beber ou não? Sem dúvida, não pode beber. Não, pastor, mas eu bebo, porque de vez em quando eu tomo um vinhozinho, eu tomo uma coisa assim, mas é pouco, né, pastor? Eu não estou falando para você, eu estou falando que a Bíblia diz que não. Eu não sei qual é o limite que você pode. De repente você fala, puxa, pastor, mas é um pouquinho, se é para você, o seu limite é isso, eu não vou entrar aqui e dizer para você que não. Mas o problema é que quando você está diante das pessoas, você não sabe o limite delas. Então, por exemplo, se você gosta, mas as pessoas não sabem, então não. Agora, dentro da sua casa, com a sua família, diante da realidade que você tem os seus limites, a Bíblia não vai falar sobre a proibição da bebida, mas vai falar sobre a embriaguez. É quando a bebida já domina você e faz com que você tome atitudes que normalmente você não tomaria sem a bebida. Agora, para nós é não, porque eu não sei qual é a medida de cada um. Tem algumas coisas que nós pensamos individualmente em relação ao pecado e tem coisas que nós pensamos de maneira coletiva em relação ao pecado. Eu não vou gerar um problema para as outras pessoas, principalmente até na observação. Você imagina, estou eu lá no meu trabalho com um monte de gente, né, e de repente, vou servir um vinho para o pastor. Não vou beber perto dos outros, para chamar a atenção dos outros. Eu vou ser o alvo da atenção, vão até tirar foto. Né? Pastor. Então, por causa do outro, eu não bebo. Deu para entender? Então tem a ideia do que eu posso, do que eu não posso diante das pessoas e o que eu não posso para chamar a atenção dos outros em relação àquilo que eu não sei se as pessoas vão entender da mesma maneira. Né? E a gente fala isso não só com a bebida, estou falando aqui com relação à roupa. Já pensou que a sua roupa pode ser um pecado? Pode. Não sei como é que você veste, para que você veste. Eu vou pôr essa roupa aqui, eu vou chegar com esse perfume e vou abalar os irmãos. Já está em pecado. Você tem que ter discernimento. E outra coisa, você tem que passar pelo crivo dos irmãos. Poxa, mas a minha moda ninguém... Não, aqui nós damos opinião na sua moda, que é o coletivo. A igreja é o coletivo. Você pode ter a sua maneira, o seu jeito, fora, mas na igreja nós somos um coletivo. Temos uma responsabilidade de valores diante das pessoas, o que elas vão ver para nós. Né? E às vezes a gente pensa no pecado, mas não pensa no seu efeito. Né? Vou tá aqui, ai Jesus, essas coisas não pode falar. Tatuagem, pode ou não pode? Os irmãos não querem responder ou porque estão com dúvida? A Bíblia fala que, sem dúvida, não pode tatuagem. Por quê? Porque é feio desenhar. Não, não é isso. É que se você faz uma tatuagem para chamar a atenção do outro, você está em pecado.
Agora, se você faz tatuagem porque você gosta, você quer, e eu não vou me expor, né? Então, qual o problema de você fazer se você não tem a ideia de gosto? Não é uma ideia de exposição. Não, mas eu quero fazer aqui no braço, agora eu só ando de camisa sem manga para mostrar. Tudo que você faz para mostrar para os outros a atenção e não para Deus, você está em pecado. Estou dizendo a tatuagem que é o que sempre me pergunta. Mas não precisa ser nem isso. Pintar o cabelo, você pinta para Deus, para você, ou pinta para chamar a atenção das pessoas? Se for chamar a atenção das pessoas, é que nem a tatuagem. Se vocês branqueiam o cabelo, branqueiam os dentes, é para você, diante de Deus, se sentir bem, ou você vai, não, agora vai chegar na igreja assim, aí você está em pecado do mesmo jeito. Nós não fazemos nada que não seja para chamar a atenção de Deus, e não nossa atenção. Agora, você pode fazer as coisas que faz mesmo, é bonito, gosta. Qual o problema? A gente julga a pessoa, mas ela está querendo, porque ela está querendo aparecer. Não, quem diz? Talvez você está querendo julgar, você está com mais pecado do que ela. Então, o que acontece aqui na igreja é essa realidade. Não é tolerância em relação ao pecado, mas é observação em relação àquilo que pode trazer ao coração de Deus e a centralidade de Cristo algo que não é verdadeiro. Então a gente precisa pensar sobre isso. O importante é analisar como está o meu coração, para que eu possa, de fato, algumas situações, entender como pecado ou não pecado. Não estou dizendo que essa modernidade, o problema para a igreja nunca foi a modernidade. O problema da igreja foi quando a modernidade passa a ser o foco na atenção em mim e não mais em Cristo. Vou dar um exemplo mais prático. Os irmãos do Ministério de Louvor que tocam aqui, eles tocam para chamar a atenção deles ou de Deus? Se for para chamar a atenção deles, estão em pecado também. É uma aparência desvirtuada do propósito. E normalmente a gente não pensa nisso. A gente precisa exercitar nisso, porque esse mundo é um mundo que tolera alguns pecados em função do que a gente vê na aparência. Mas o pecado ele vai mais do que a aparência, o que ele movimenta dentro de nós, o que age dentro de nós. Sabe aquela pessoa que vai na igreja e se arruma e se produz, acha bonito, bem arrumado, cabelo, assim, fala, puxa, eu vou lá louvar o Senhor, estou feliz, estou bem, estou feliz comigo mesmo. Ele não está nem pensando em chamar a atenção de ninguém. Eu acho isso bênção. A pessoa está contente, está feliz, está bem arrumado, fez o cabelo, colocou uma roupa bonita. Ela não está ali para se expor. Agora, tem pessoas, eu vou colocar isso aqui, que isso aqui, a Ruth vai morrer de vontade de ter meu echarpe. A outra, vou colocar essa bota, porque eu não vou abafar andando na igreja. Aí você está em pecado. É dúvida? É essa que eu digo. Os irmãos conseguem discernir a diferença? Porque senão a gente vai começar a discutir situações que não tem problema. Né? É as coisas interessantes. Eu estou falando isso porque a escola dominical, vou dar tempo, os irmãos não podem perguntar depois, né? Não pode questionar o pastor, mas pode perguntar. Sardes, vigie até o fim. A coisa que eu mais aprendo em Sardes, na igreja de Sardes, é que a voz que clama no Apocalipse diz o seguinte, que o que importa é como você vai chegar no final. O início, a gente tem toda a chance de corrigir. O problema é como é que você vai chegar até o final. Vigie, meu amado, até o fim. Porque muitos começaram uma experiência com Deus, mas abandonaram no meio do caminho. E nós, sem dúvida nenhuma, temos que vigiar a nossa vida para que nós possamos entender Deus no início, no meio e no fim. Se você se perder no início e no meio, você vai sofrer muito. Você vai lamentar muito, como disse, você vai perder a bênção de muitas coisas. Mas se você corrigir no fim, como ladrão da cruz, valeu. Agora, será que nós estamos atentos? A gente não sabe como é que vai ser o fim. Hoje, meus amados, é muito difícil, né? A gente acha que as coisas vão ter tempo, deixa para amanhã. Aí, quando canta aquela música, eu falo, os hinos são maravilhosos. O pastor Paim cantou mais um hino maravilhoso. Eu gosto daquele, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. É interessante. A gente deixa para amanhã. Não deixe para amanhã, meu querido.
principalmente diante de uma realidade que nós estamos agora. E eu falo, a igreja que entende que estamos no final do tempo tem que errar menos. Amém? Porque a gente fala, nossa, Jesus está voltando, olha os movimentos, olha aquela pomba, olha aquele raio, olha o anticristo, olha aquela nuvem, olha, e você continua na mesma coisa. Você tinha que ser o primeiro que está atento, corrigindo todas as coisas que, se você está enxergando como eu estou enxergando, que nós estamos vivendo os últimos momentos, seja melhor filho, melhor marido, melhor pai, melhor crente, melhor homem, melhor mulher, seja alguém pronto, viva uma vida com Deus, mais devoção, não se apegue mais muito às coisas materiais, porque se você vai embora, você está querendo algumas coisas, por quê? Está se preocupado com alguma coisa, porque você vai embora, vai com Deus, não é? Não, agora estou preocupado, estou chateado, quero pedir a Deus que eu preciso muito de um carro. Não, você não precisa mais de um carro, Jesus vai voltar, até isso aí já acabou. Lá você vai ter asa, não sei, vai andar tranquilo. Mas é que eu falo, se você está focando no fim do mundo, mantenha uma vida perto do fim do mundo. É aquela história, faça o melhor. Né, pastor? Só quero dar um exemplo. Aí quando eu completei 50 anos, chamei minha família todinha, turma, falei, acabou, papai, acabou. Né? Não quero nada mais para mim, estou satisfeito, defini um tipo só de roupa, um tipo de gasto. Eu falo, se chegar na minha casa em 5 minutos, você faz assim, você põe tudo as minhas coisas na malha, pode jogar fora. Eu não tenho, acabou. Só que eu vou viver tudo de agora em diante para vocês. Tudo. Eu vou deitar para vocês passar e não se molhar os pés. Então eu falei para minhas filhas e para minha esposa. Então é isso aí, estou pronto para a volta. Não estou preocupado. O que vai ser quando o pastor morrer? Não, eu já sabe, já estou fazendo o meu pós-morte antes. Tudo. Não estou preocupado com algumas coisas. Lógico que a gente tem algumas situações que precisa trabalhar no nosso coração, mas a gente precisa se preocupar em olhar exatamente isso, de que o fim, para nós, é um alerta maior do que principalmente aquilo que o mundo muitas vezes está desapercebido. Pastor, pode falar? Eu vou deixar para todo mundo perguntar depois. Uhum. No céu, é isso aí. Então essa é a nossa vida. É aquela história, para que eu vou, se eu tenho uma noção clara da volta de Jesus, eu não posso brigar com a minha esposa, posso? Porque vai que na hora da briga você, vai para lá, Deus volta. Brum. Eu falo, meu Deus. Eu vou lá, ela foi para o outro quarto, eu chego no outro quarto, Gamaliel, ela não está. Eu falo, será? Será que ela foi? Nada, ela foi na cozinha, eu já fico apavorado. Aí eu já desço, perdão, em nome de Jesus, perdão. É assim que a gente tem que ter. Isso é vigiar para a volta de Jesus. O vizinho chega lá e fala assim, não quero nada com você, e tal. Aí briga com o vizinho. Aí você entra para dentro de casa e fala, meu Deus, Jesus está voltando. Ô, vizinho, desculpa aí, desculpa, trouxe até um bolo para você. É isso. Não é para isso que nós estamos vigiando para a volta? Porque se nós agirmos como o mundo age, não estamos vigiando. O mundo está desapercebido, é até pior. Nós não. Nós temos que vigiar. A ideia de vigiar não é quem está do lado de fora. A ideia de vigiar é para a igreja. Mas deixa eu chegar para o seu vizinho, vigia, hein? Ele fala, vigia, quanto que custa? Quanto que eu vou pagar por mês? Ele não sabe o que é. Agora, para o seu irmão em Cristo é obrigação. Aqui está falando para a igreja. Filadélfia, uma porta ainda aberta. É maravilhoso. Filadélfia é uma palavra, não existe uma reprimenda para a igreja, mas existe uma advertência de que a porta ainda está aberta. Me parece que para Filadélfia é a oportunidade de que o evangelho está sendo pregado e pessoas podem entrar ali e encontrar Jesus. Esse é o nosso tempo. Nós, sem dúvida, podemos dizer, e teologicamente alguns dizem, que nós estamos em Filadélfia. A porta está aberta. O evangelho tem sido pregado. Há um tempo em que nós vamos ter oportunidade de ouvir, mas um dia essa porta vai fechar. E Laodiceia, não seja morno. Um tempo de mormidão. Né? Sabe aquele crente que ele é 50-50, 50%. Nada ele vive, tudo ele joga pela metade. Uma vida muito sem experiência. Não existe um fervor do coração, não existe um mover realmente de fato, mas
às coisas como diz, é o tema desse tempo, né? Conforme aquele teólogo contemporâneo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, vocês sabem, vamos cantar comigo? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eita, assim. Sabe aquela história? Não se incomode, deixa as coisas, a situação pegando fogo e a gente nem... Essa vida morna, quer dizer, sem uma intenção genuína de Deus na nossa vida, cravada em cima numa justificativa dos outros. Nós temos que potencializar a resposta de Deus para nós, e não potencializar aquilo que o mundo está vivendo. Senão a gente vai acabar tirando aquilo que é potencialmente referencial da nossa existência como cristãos, que é Jesus na nossa vida. Para Jesus é assim. Para Jesus a gente passa a luta, mas a gente vence, a gente enfrenta dificuldade, mas a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, a gente enfrenta problemas como todo mundo, mas no Senhor Ele nos dará vitória. A gente não deixa as coisas desse mundo levar a minha vida a entender as coisas num sentimento de que, ó céus, ó vida, ó azar, parece que nada vai acontecer. Então ele está ensinando para Laodiceia essas verdades absolutas que devem ser aprendidas. Então, lembrando, Éfeso, mantenha o primeiro amor. Esmirna, a fé vence o medo. Pérgamo, apegue-se à verdade. Tiatira, não tolera o pecado. Sardes, vigia até o fim. Filadélfia, a porta ainda está aberta. E Laodiceia, não seja morno. Mas tem uma coisa, infelizmente, nenhuma dessas igrejas ouviu. E por não ouvir, todas fecharam suas portas. Meu amado, quando uma igreja fecha a sua porta antes da volta de Jesus, ela não cumpriu a sua missão. Amém? Nossa, foi eu que falei isso? Alguém já falou? Não sei. Se não, grava aí e põe na... Meu pastor. Meu pastor que disse. Se a igreja não estiver aberta até a volta de Jesus, ela não cumpriu a sua missão. E essas igrejas... Eu não sei, mas já falei para os irmãos, pode me mandar para a Europa, que eu faço visita a todas elas. Diz que algumas hoje são boates, são museus, são pontos históricos. É isso mesmo? Quem já esteve esse privilégio, dá uma vontade de ir, né? É um desprivilégio. A gente chega lá, né? Eu lembro que um casal da igreja foi visitar essas igrejas, uma na Europa, ficou assim, penalizado de ver. Algo grandioso, com uma oportunidade, como diz, de ser bênção. As pessoas tratam aquilo apenas como um lugar histórico, sem vida, sem a palavra. Então, meu amado, quando a gente fala sobre clamar ao Senhor através do Apocalipse, nós estamos trazendo uma mensagem viva para a igreja hoje. Nós estamos alertando a igreja porque, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que aonde se encaixa a Igreja Batista Memorial? Quem sabe em todas essas 7 há um ensinamento. Quem sabe existe no nosso meio toda essa má ideia em relação à vida com Deus, que precisa ser corrigida no nosso meio. A que a gente fala, a igreja hoje ela está tão plural, né, em relação aos seus problemas, às suas dificuldades, que eu acho que se o Senhor escrevesse alguma coisa para a Igreja Batista Memorial, ele escrevia tudo isso numa igreja só. Não dá para a gente hoje pensar realmente em algumas situações sem imaginar que todos nós estamos sujeitos a essa situação. Então, que fique para nós esse clamor de pensarmos e olharmos para a nossa vida, não apenas a minha vida como comunidade cristã, igreja, mas como a minha vida nessa referência. De estarmos atentos para que essa voz que continua falando. E eu quero dar a oportunidade para os irmãos perguntarem, para que nós entremos agora na segunda parte, que nós vamos falar sobre essa voz que fala, e uma das vozes que falam é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos maneiras fáceis, ou gradativamente, vamos dizer assim, fáceis e difíceis em relação a você ouvir a voz de Deus. A maneira mais fácil de você ouvir a voz de Deus é através da igreja. É isso que nós estamos falando aqui. É a maneira mais fácil. É quando você reconhece que por si mesmo não entende, não compreende algumas coisas, e você entra numa comunidade cristã, entendendo que nós somos falhos, pecadores. Sem dúvida aqui não é uma palavra toda em relação àquilo que você, quem sabe, esperava,
porque aqui nós somos homens e mulheres aprendendo uns com os outros, ninguém aqui é mestre, doutor na palavra, e mesmo que fosse, seria ainda insuficiente para ensinar verdadeiramente aquilo que Deus quer falar conosco. Mas nós reconhecemos que na nossa limitação, Deus tem o pastor, tem o evangelista, tem os professores, que ministram a palavra de Deus, abrem a palavra e nos ensinam. Essa é a maneira mais fácil. E que precisamos vivê-la para compreender. A segunda é a leitura bíblica por você mesmo. É você buscar em Deus a palavra de Deus, orar e pedir que o Espírito Santo revele para você a palavra de Deus. Esse é um outro mecanismo que nós vamos trabalhar agora todo o mês de julho, ressaltando a importância da Bíblia como um instrumento de Deus que fala ainda hoje aos nossos corações, porque ela é viva e eficaz, e ela, através dela, a nossa fé e a prática cristã é exercitada. Terceira maneira que você pode aprender é através dos irmãos, da comunhão, uns com os outros. Crentes ensinando crentes. Sabe que você está aí no banco compartilhando, alguém fala, eu queria perguntar para você, não faz isso, não, acho que não. É um compartilhar de amor. Então, às vezes a palavra ministrada não está sendo muito clara, às vezes a leitura está tendo dificuldade, então você tem os irmãos, que são a voz de Deus na sua vida. Você viu a importância de nós termos uma palavra boa para abençoar? Se você não tem, procure alguém. Olha, vamos conversar com o irmão. Se está com um problema na família, eu quero chamar aquele irmão, vamos conversar com ele. Não viva seus problemas sozinho. Você tem alguém ao seu lado que vai compartilhar com você a palavra. Então, já são 3 maneiras de ouvir a Deus. Receber a palavra do púlpito ou da igreja, receber a palavra da palavra diretamente do Espírito, receber a palavra de alguém que está ao seu lado, alguém que pode compartilhar a palavra, e uma outra maneira, entre outras tantas, é Deus se revelar a você. Olha que coisa boa. Aí não tem Deus chegar em você e falar, ei, você está errado, é Deus falando, sabe? Sobrenatural. Porém, nos nossos tempos, Deus continua falando como falou a Abraão. Deus continua falando como falou a Moisés. Por que nós não conseguimos ouvir essa voz? Muitas vezes acontece, a gente quer e Deus não fala. É porque o pecado que cresceu na história é um ruído muito grande. Ruído, os irmãos entendem? Então hoje, vamos pensar assim, nós temos a mesma voz que falava no passado, só que a nossa sintonia, que nem no rádio, está descalibrado. Então a gente não ouve as coisas que aconteceram, a gente não consegue ter as coisas do movimento. Então Deus está falando, mas a gente está fora de sintonia. Para que essa sintonia aconteça, aí, meu querido, você tem que realmente fazer um exercício maior de fé. Oração, jejum, busca, Deus vai falar. Eu acredito perfeitamente, perfeitamente. Se você buscar ouvir a voz de Deus, você vai ouvir. Alguns irmãos já tiveram essa experiência de ouvir espiritualmente a voz de Deus falando, levanta a mão. Olha que benção. Aleluia. Aleluia, isso é bom. Para isso tudo, a gente não é assim, né? Eu tenho uma pessoa que é assim, Deus, o senhor está falando? Fala isso. Obrigado, Deus. Não é assim, o negócio não é assim. A gente está brincando com esse negócio de Deus falar, não é assim. Por isso que fala, entra no teu quarto, ora, vive um tempo com Deus, jejua, entre, quem sabe, um momento de silêncio, né? Busque um momento com Deus, tira um pouco as coisas da cabeça, que Deus, se você buscar, Ele vai falar com você. Conheço muitas pessoas que sentem a necessidade de ouvir essa voz. Busque, não tem nenhum problema. Tá bom? Mas olha, 4 caminhos para ouvir a voz de Deus, e mesmo assim a gente muitas vezes acha, ou melhor, muitas vezes toma decisões erradas. Por que tomar decisão errada? Tantas oportunidades. A Bíblia é clara, a palavra da igreja, através dos pastores e professores, ensinadores, é clara. A mensagem revelada através dos irmãos, é claro. Então eu estou querendo fazer isso, eu falo lá, Sônia, você acha que eu devo fazer isso? Não. Pastor, não. Júnior, não. Não, mas eu vou fazer. Vai fazer porque 3 irmãos em Cristo que pensam, amam você. Então você vai sofrer à toa. Então a igreja é uma voz pulsante. A gente perde esse privilégio, né? De a gente buscar pessoas. E é tão bom, às vezes, na própria família. Olha que privilégio.
Você tem que, às vezes, conversar com a sua esposa, com seus filhos, não como pai, filho, esposa, mas como homens e mulheres de Deus. Chega lá e fala, filho, em nome de Jesus, o que você acha disso? Eu conheço muitos filhos que falam, pai, não faz isso não, hein, pai? Faz isso não. Eu não estou tranquilo se eu faz isso não. E o pai fala, não, quem é você para falar comigo? Ué, os nossos filhos são filhos comuns até encontrarem Jesus. Encontraram Jesus são a voz de Deus nas nossas casas. São profetas e sacerdotes. Você entende bem isso? Então, às vezes, os filhos não entendem quando o pai fala, os pais não entendem quando os filhos falam, porque é isso, não sabe que a partir do momento que entregaram a vida a Jesus, eles são agora sacerdotes e profetas. E podem entrar numa palavra para nós. Então, essa igreja precisa errar menos. Olha quanta... isso estou dizendo 4 maneiras. E vou dizer uma outra ainda, que para mim é um absurdo. Absurdo. Quando o mundo fala através de Deus. A mula, está gravado? Desculpa. As pedras, vamos mudar, as pedras, sabe? Quando aquela pessoa que não tem Deus, aí você está no trabalho, ele fala assim, meu querido, ó, você precisa chegar mais cedo no trabalho, você está chegando todo dia atrasado. Você vai chamar a atenção do chefe. Você fala assim, não, mas o problema é meu. Não, o problema é seu não, é a mula falando, advertindo que você está errado. Sabe? É o menino que você pega a cola e fala assim, espera um pouquinho, você não é crente, você não pode pegar cola. Porque a cola não vai levar você para lugar nenhum na escola. Você fala, fica quieto, eu quero tirar nota. Essa é uma mula falando, porque às vezes a pessoa não é cristã. Né? Ou muitas vezes aquela pessoa que você nem imagina que está, até o que eu penso isso, ele traz para nós palavras de Deus, mesmo ele mesmo não vivendo essas palavras. Ele mesmo não obedecendo essas palavras. Mas Deus usa. Interessante. Usa muitas vezes para chamar a nossa atenção. Né? Vou brincar, o dia os irmãos estão muito quietos, a palavra pesada, né? Eu estava na churrascaria e veio o irmão servindo carne de porco, né? Chegou para mim e falou assim, carne de porco, né? Eu falei, não, para você não, você vai fazer mal para o senhor. Não serviu para mim, Gabriel. Falei, ó, essa é a mula falando, e faz mal mesmo, a gente não pode comer. Passou, não deu para mim. Então, são pessoas que são usadas por Deus também. E às vezes a gente ignora. Então, pastor, Deus pode falar comigo no salão de beleza? Pode. É que você está desatento. Está a mulher mexendo no seu cabelo, fala, não separa dele, não. Fica com ele. Quem está em crise é quem está sentado, crente querendo separar. E a mulher do salão já está indo para o 3º casamento. Não separa, não. Não entendo como é que ela fala não para você e para ela, sim. Mas Deus faz isso, não faz isso? Mas... é interessante, uma vez eu vi um filho rebelde dando conselho para um filho cristão. Rapaz, não faça isso com a sua mãe, com seu pai. Você, sabe, você só vai ter problema. Você tem que ser uma pessoa mais obediente. Ele, envolvido nas drogas, cheio de coisa errada, fazendo um monte de besteira. Não entendi, mas Deus faz. Agora vamos entrar no outro assunto, pode mudar lá. Nosso tema para esse tempo ficou para mim falar sobre Bíblia, fonte de revelação e inspiração. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos ter uma série de estudos em julho sobre a Bíblia, a importância da palavra. Hoje, para mim, revelação e inspiração. Os demais professores e pastores que vão ministrar para nós, nas manhãs e nos cultos da noite, vão falar sobre Bíblia, fonte de fé e graça. Bíblia, fonte de verdade e poder. Bíblia, fonte de sabedoria e prática. Bíblia, fonte de esperança e de promessas. Então vamos passar um mês falando sobre a Bíblia. Nós vamos ressaltar que esse livro, que não está mais debaixo dos nossos braços, que hoje pode estar até aqui, não tem problema, mas ele é um instrumento poderoso de Deus que nós temos negligenciado. Eu estou dizendo isso, meus amados, porque para mim, como pastor, é um exercício ler a Bíblia. Já disse para os irmãos que a minha dificuldade de viver a Bíblia me levou para o seminário. E pela graça de Deus ele me colocou no pastorado, porque através do pastorado é a maneira que eu consigo ler mais a Bíblia. Eu entendo que as lutas do dia a dia são grandes, eu já passei por isso. Enfrentei isso, que a gente não tem tempo, mas nós não podemos perder
com um manual que nos ensina a ganhar. Isso é tolice. É tolice a gente ter um manual que nos ensina a fazer certo, e aí quando a gente se depara com o mundo, nós estamos no mesmo erro do mundo, ele fala, por que você errou? Ah, porque aconteceu. Não aconteceu, você falhou porque não ouviu a palavra. Então, nós como cristãos temos que começar a justificar a nossa vida através do manual que nos rege, que é a palavra. E quando nós vivemos a palavra, tudo se resolve. Então a Bíblia vai falar assim, eu quero que você me ame. Não, não é assim que você fala. Eu quero que você me ame como a Bíblia ensina, viu? Vive, eu quero que você me ame como a Bíblia ensina para você. Não é nos moldes que estão colocando. É só para a Bíblia. Filhos, eu quero que vocês sejam filhos conforme o pai chega. Eu quero que seja filho não conforme eu quero, conforme a Bíblia quer. E os filhos chegam, pai, eu quero que seja pai conforme a Bíblia quer. É isso. Essa é a nossa maneira de justificar a nossa vitória. Nós temos um ensino pedagógico da palavra e temos um exemplo da palavra que é Jesus. Então, nós temos tudo para não errar. E aí, a gente erra. A Bíblia fala, não põe o dedo na tomada que dá choque. Jesus fala, eu vim nesse mundo, enfiei o dedo na tomada e tomei choque. Você não tome. E aí, o que eu faço? Aí eu vou pôr meu dedo na tomada. Que é mais fácil de entender do que as duas coisas. Jesus, quando carregou sobre ele o nosso pecado, ele está justificando que ele pagou o preço. Ele não deixou de pôr o dedo na madeira, ele foi pôr. Porque se fosse só Deus falando não, você ia falar assim, o senhor não é eletricista? Quem sabe? Vai que não tem nada ali. É o que a gente fala. Não, Jesus passou por tudo para mostrar para nós que o pecado é danoso. Ele sofreu para ensinar para nós. Você tem dúvida de que as situações desse mundo que envolve o erro e o pecado são maus? Só olhar para Jesus. Olha o que fizeram com ele. Então, é inadmissível nós temos esse livro e queimarmos a torradeira que é 110 colocando no 220. Deu para entender? Agora, quem não tem Jesus, né? Ele, lá, adúltero, pecador, traficante, ladrão, ele não tem isso aqui, meu querido. No máximo que você pode olhar para quem não tem Jesus, você vai falar, você é um cego. Amém? E com o cego, o que a gente faz? Ama. Ama. Se é para julgar, vamos julgar os crentes, que tem isso aqui e não obedeço. Aí aponta mesmo, não para julgar, mas em amor. Você precisa mudar, você precisa transformar, você tem a palavra, você nasceu no Evangelho, você conhece Jesus, você está na igreja, você tem tudo na mão, você conhece o Espírito, tal, você tem a Bíblia, a revelação, você tem os irmãos. Como é que você não aprende? Então é nesse assunto que nós vamos ressaltar, para que nós possamos sair daqui e ler, mas hoje tem tanta facilidade de ler a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo. Leia, venha na igreja, olha os 4 caminhos que eu dei para você. Talvez o que a gente acha que é difícil. Não, não é difícil. Porque tem um texto na Bíblia que diz, se buscares, me acharás. Então nós vamos ler a Bíblia, que eu não li ainda. Para nós entrarmos no tema, e rapidamente, não vou demorar, viu, irmãos? Vou só percorrer os tópicos aqui, que eu sei que já deixou tempo. Salmo 119, 105, vai falar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, vivemos em trevas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Qual a maneira de andarmos nesse mundo? Apenas pautados pela palavra, que é a maneira, por isso que Deus deixou para nós. Mas eu não acredito nesse livro. Meu amado, eu também não acredito no livro. Mas eu acredito no efeito desse livro, porque eu já experimentei a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser questionada. Experimente e veja que é bom. Não é para falar, não, eu estou estudando aqui, estou vendo que tem alguns erros aqui, viu, pastor? Eu sei que aqui aparece que é 10, aqui aparece que é 20, aqui diz que foi para a direita, outro diz que foi para a esquerda. Aqui, fala umas coisas, não, isso é besteira de você negociar com a Bíblia. Experimente a Bíblia e veja se dá certo. Se experimentou se dá certo, meu querido, eu não sei a maneira como você vai trabalhar no seu coração, mas com certeza
Se a Bíblia, que é esse livro mais editado, mais publicado no mundo, mais lido no mundo, é o único livro que transforma pessoas, é a Bíblia. Eu posso dizer, olhando para mim. Todo dia eu pergunto para minha esposa, estou melhor? Ela fala, tá um pouquinho. Quem está fazendo mudança? Eu? Não, a Bíblia. Todo dia eu vejo que está mudando. Diz lá, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Olha a sentença colocada de Deus para Israel. Vocês juraram e confirmarão que vão guardar os meus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei, da palavra, da Bíblia. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Então é nesse caminhar da palavra que eu quero deixar para os irmãos os ensinamentos. A Bíblia foi inspirada por Deus para o bem-estar do ser humano, onde o divino se preocupou em comunicar a sua boa, perfeita e agradável vontade. A Bíblia não foi escrita para agradar a sua vontade, mas para agradar a vontade de Deus. Na Bíblia você sai de escrever a sua história e aceita escolher a história de Deus. Sabe por que você está sofrendo? Porque você está vivendo a sua história. Sua história, meu querido, é esse problema. Comece a viver a sua história em Deus. Faça da sua, do que nós ouvimos hoje do Ricardo, do novo emprego, um emprego em Deus. Faça da sua família uma família em Deus. Faça da sua vida uma vida em Deus. Não é escrever. Mas que história? É a história que Deus quer que você viva através da sua vida. A inspiração serve para isso. O que é algo que te inspira? Né? O que inspira a palavra? A ideia da inspiração é que Deus escolheu homens, cerca de 40 pessoas diferentes, inspirou nele a mesma palavra, o mesmo sentimento, a mesma vontade. Mas a gente pode ir um pouquinho mais longe. Essa inspiração de Deus é que traz vida para nós através desse tempo que nós vivemos. Não dá para viver o mundo sem a inspiração, quer dizer, sem Deus mostrar para nós o que fazer e como fazer. A inspiração que revela o sonho, o projeto, o desejo do nosso coração. A inspiração da Escritura revela a história de homens que tinham uma história, mas por causa de Deus viveram uma outra história e reconheceram que a história deles não foi suficiente para agradá-los. Então a ideia da inspiração é buscar no meu coração, eu quero viver uma vida sob a inspiração da Escritura. Eu quero que a minha vida se encaixe nesse propósito, viva esse propósito, manifeste através daquilo que eu faço a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vou perguntar para você, aquilo que você vive, ou está vivendo, é bom? É perfeito? É agradável? Se não for, é porque não está em Deus. Porque se está em Deus, sem dúvida, mesmo que seja contrário, mas é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu vou entender isso. Tem coisa que não dá para a gente lutar contra. A gente tem que viver a vontade de Deus. Deus nos colocou aqui nessa inspiração de viver a vida cristã no meio de um mundo doido que nós estamos vivendo. Segundo, a Bíblia é revelação, ela revela o amor de Deus, visando manifestar a sua vontade e a glória dele através do seu poder que opera em nós. A Bíblia vai revelar às pessoas que o crente com Jesus, ele é totalmente diferente nesse mundo. Porque sobre ele existe dois desejos, o da sua vontade e o da glória de Deus. Então, quando eu adquiro uma casa, a minha casa é bom para mim, mas é bom para a glória de Deus. Quando eu compro um carro, é para mim, mas é para a glória de Deus. Quando eu constituo uma família, não é só para mim, é para a glória de Deus. Essa é a revelação deste amor profundo, de Deus usar a minha vida para manifestar sentimento, não, fundamento, porque oração não é sentimento, o amor não é sentimento. Amor no cristão é fundamento. Deus é amor, então não é um sentimento. Se fosse sentimento, ele já tinha abandonado a gente. Eu já dei motivo suficiente para nem ter nascido.
Mas Deus nos ama, porque amor é fundamento, é base. No amor não se discute, olha, você me ama, tem que fazer isso, isso, isso. Não, o amor suporta. Não é assim? Que não foi assim? Os casamentos que eu fiz aqui, eu friso muito bem isso. Olha, o amor é paciente, o amor suporta. Você está preparado? A gente fica na dúvida, né? Agora eu estou falando, porque amor é fundamento. Pastor, mas não é do jeito que eu queria, meu amor. O amor, ele suporta. Você pensa bem, quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva? Você acha que Deus está contente com a gente? Fala a verdade. Mas ele abandona a gente? Fala mal da gente? Defende a gente? Cuida da gente? E espera a gente mudar? Até o final? É isso aí. Então, preste bem atenção. Então, essa revelação não é uma revelação apenas do propósito, mas é uma revelação de um amor com propósito. Porque se a gente olhar a Bíblia apenas com o mecanismo da religiosidade judaica, da revelação da lei e das vontades, não, você vai ficar surtado e falar assim, eu não quero obedecer isso aqui. Mas se você entender que por trás dessa palavra existe uma revelação de amor profunda. Sabe quando o filho chega e fala, pai, eu quero um carro. Se o pai fala, não dou. Não é porque ele não pode, é porque o filho, aquele carro vai ser uma arma na mão dele. O filho vai brigar, vai reclamar, mas o pai fala, eu não dou. E o filho briga com o pai. Sabe por que ele briga? Porque ele não conhece o coração do pai. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Por isso que eu falo, quando Deus diz não, a gente devia dizer, graças a Deus. O senhor não vai dar, porque o senhor sabe, né? Se cair na minha mão, então seria isso. Você agradece quando as coisas dão errado? Você agradece? É tão bom, né? Senhor, olha, obrigado. Né? Obrigado, Senhor, porque a porta se fechou, porque se tivesse aberto, eu sei hoje, Senhor, o que seria. Às vezes é assim. Ou você simplesmente não entende a voz de Deus quando ele diz não. Então, Deus fala porque ele nos ama. Então, meu amado, encerrando, a Bíblia é formada pelo Antigo e Novo Testamento. Nós conhecemos os 39 livros, os 27 livros do Novo, os 39 do Velho. Mas qual a importância e suas marcas para a nossa renovação espiritual? Quero encerrar só com essas 3 marcas, pelo menos. Primeiro, a nossa vida espiritual está ligada ao estudo e à prática da palavra de Deus. Os textos, depois, se você quiser, eu te passo depois. Perigo de lermos outros livros e acreditarmos em outros movimentos, principalmente o movimento pentecostal e o neopentecostal, acho que é pior, que o neopentecostal, ele despreza o estudo e a prática da palavra. Ele vai só pela experiência. Tome cuidado, hein, meus irmãos? Experiência é um negócio muito particular. Muito particular. E às vezes a gente perde a noção disso, que a nossa vida espiritual deve estar ligada ao estudo e à prática da palavra de Deus. Outros livros, quem sabe, são perigosos. Outra interpretação de movimentos, experiências são perigosos. Então, volte-se para a palavra. Busque na palavra. Conheça a palavra. Desenvolva através da sua vida e prática cristã aquilo que Deus te colocou na sua mão. Não fica trazendo coisa de fora que você não sabe nem o que é, nem sabe para onde vai. Né? Sim. É tanta versão de Bíblia que às vezes a gente acha que a Bíblia está meio perdida nos seus... Não, é uma só. Eu entendo as novas traduções. Eu gosto de ter outras Bíblias, ler mais os textos, mas é mais para abrir o nosso coração, a nossa mente, e não para criar confusão. Né? E não, eu acho, trazer a Bíblia ficar mais rasa. Né? Muda, tem algumas sim. O versículo, às vezes, assim, Deus faz, as palavras ficam mais rasas. Né? Não, Deus não condena. Não, Deus adverte. Não, condena mesmo. Condenar e advertir é outra coisa. Então tem gente transformando a Bíblia mais rasa. Toma cuidado. E muito mais cuidado quando você, através da palavra de Deus, não discernir para a sua vida e querer ouvir a palavra que está acontecendo nos outros. Não estou dizendo que as pessoas estão erradas. Os movimentos estão errados. Mas os movimentos são muito perigosos. É muita experiência e pouca palavra. Né? Esse exercício da vida cristã, onde a gente gosta de receber aquilo que vem dos outros como uma coisa assim,
que mexe com a nossa cabeça e não sabe quando. Vou dar um exemplo, sei que vou passar o horário, mas é o movimento de batalha espiritual. Existe a batalha? Sem dúvida existe. O grande problema é que a batalha espiritual criou uma confusão nos crentes. E sabe que os crentes pensam que a salvação perdeu para a batalha espiritual. Eu creio na batalha espiritual em tudo que é ruim. Creio em como diz, a geração de a maldição. Eu creio em tudo isso. Só que quando eu aceito Jesus, tudo se fez novo. Não tem mais nada, não tem maldição hereditária, não tem influência de Satanás que entra dentro da vida da gente. Não existe. Existe a opressão, mas algumas coisas... Não, você precisa buscar mais, precisa fazer um rebatismo. Da onde? Então você está enfraquecendo a salvação. Agora, se você não tomou uma decisão correta com Deus, então não é que você tem uma salvação fraca, você não tem salvação. Ué, não tem salvação, falta salvação. Porque salvação, para mim, é um negócio que resolve todo o nosso problema através da cruz do Calvário de Jesus. Então, quando você gera um movimento que questiona o mover da cruz, alguns podem ficar na dúvida. Para mim, não me abate. Mas alguns ficam na dúvida. Não, pastor, sabe o que é? Deve ser o demônio, né? Deve ser o demônio. Então, crente não tem medo do demônio, tem? Não pode ter, pô. Nós temos Deus conosco. Né? Os demônios perto de Deus, o que acontece? O que acontece? Foge dele. Ele está em nós. Ah, não, pastor, mas tem a opressão. Então, o grande problema é o que se ensina fora enfraquecer o que está dentro. Quem diz que a oração no monte é melhor que na igreja? Né? Quem disse? É uma teologia. E tem gente que fala, essa igreja vai para o monte. Ah, não, porque se não for para o monte, pastor, olha, é lá que acontece o poder. Não, meu amado, a gente vai para o monte de coberta quando está com frio, algumas vezes, né? Casa de oração. Então, o problema é que pode ir para o monte? Pode. Não pode reduzir algo que não está na palavra em cima daquilo que estão fazendo. Alguém fez. Então, não mude. Existe dom de profecia, de falar as coisas? Eu questiono. Para mim, é a única profecia da Bíblia. Mas tem crente que gosta de ouvir profeta. Profeta que fala coisa que não está na Bíblia. Por exemplo, falar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul está em qual capítulo, em qual versículo? Rio Grande do Sul, está escrito. Se está escrito, vem. Agora, ou achar que o que está acontecendo lá é por causa do texto tal, do capítulo, é besteira isso, irmãos. Não existe isso. Isso é para criar na nossa cabeça uma ameaça, um medo de algumas coisas. Meu amado, se a gente não viver a palavra pelo amor, não é pela dor que a gente vai buscar. Então, é esse medo que eu tenho. Então, a nossa vida espiritual está ligada ao estudo e prática da palavra. Quer ter menos dúvida, menos confusão, venha na escola bíblica, leia a Bíblia, estude a palavra, leia a revista, que você vai aprender muito. Segundo, a mensagem da palavra de Deus é para todas as pessoas que podem entender e discernir a sua vontade. Então, não adianta você ler a Bíblia para entender a sua vontade. Não, é a vontade de Deus, e ponto. Não, mas eu acho. Não, o que você acha não está em questão. Tem questão que Deus achou e já pôs aqui. Se está escrito aqui, ele já definiu, todas as pessoas não estão aqui para questionar, mas para obedecer. E hoje nós estamos assim, em função desse mundo que a gente vive muito relativizado, nós temos algumas coisas, não, isso aqui na Bíblia não encaixa nos dias de hoje. Talvez não encaixe no contexto cultural que nós estamos vivendo. Mas no contexto da Bíblia, né? Sem dúvida. Agora, tem coisa que não precisa nem estar na Bíblia. A Bíblia fala sobre prática de escravidão? O contrário, não fala. Não está escrito lá. Deus diz assim que quem aboliu a escravatura no Brasil? Quem? Vamos lá, os estudantes. Quem? Isabel, não foi Jesus. Mas é implícito na palavra de que você tratar a pessoa como um escravo é errado. Está escrito aqui. Então não precisa usar a escravidão, a abolição. Tem outros termos que garantem na palavra desde o início que Deus nunca se agradou do homem tratar outro homem como animal, como escravo, como servo, como alguém que faz tudo para ele. Pelo contrário. Então, se você entender a Bíblia de maneira geral, tem coisa para você discutir. Nós vamos discutir agora sobre a questão de descriminalização do aborto. No nosso meio, não precisa nem questionar isso aqui. Aborto é não e pronto. Por que a gente não aceita a descriminalização do aborto? Por quê? Não é por causa da igreja, não. É por causa dos que não têm cabeça lá fora.
Eu tenho dó das pessoas que agora que vão entender que podem abortar, que não tem Deus. O problema é que a gente achar que isso é para nós. Não é para nós. Para nós já está resolvido. Para nós, fez o filho, pensou, pelo contrário, se deitou com alguém, mesmo que não gerou o filho, já está na expectativa do aborto. Um aborto espiritual antecipado. Se você deitou com alguém, está gravado, né? Com camisinha, é um aborto antecipado. Ou melhor, um aborto espiritual. Que a Bíblia condena isso, é só você ler lá. Aquele que não precisa gerar o filho. Quem está precisando ver o feto 10 semanas, 20 dias, é o mundo. Deu para entender o mundo? A igreja, estamos fora disso, porque para nós, se nós deitarmos com alguém e usarmos um anticonceptivo, estamos abortando. Porque não é o fato, é a intenção, e o Espírito sabe disso. Você está dando um jeito no jeitinho, né? Eu vi uma igreja que está distribuindo camisinha para os irmãos, porque é difícil controlar os jovens. Oh. Não, é só entrar na internet, você vai ver isso. Não é assim que resolve. Para nós, o negócio é outro. Descriminalização da maconha. Para nós, tanto faz. Para nós, maconha é não. Por quê? É um alucinógeno até que prove ao contrário, medicamento para alguém, seja o que for, tudo bem. Mas para nós estamos querendo que não se criminalize, que 40 gramas na mão de um maluco, ele mata a mãe por causa de 40 gramas. Na igreja, isso nem se pensa. O problema é que tem irmão na igreja usando maconha. É por isso que ele quer que descriminalize, porque aí quando ele for pego na rua, na polícia, ele está salvo. Por isso que eu falei, o problema de aborto entrou na igreja. Tem muito de filha de pastor solteira que aborta e o pai incentiva. Para não criar escândalo na igreja. Então, o que está na Bíblia é claro. A Bíblia é contra qualquer material alucinógeno que cria alguma dependência. Qualquer um. Quando ela fala sobre o vinho, ela está falando sobre droga. É tudo. Você não vai ver, está escrito maconha na Bíblia? Não está. Alguém fala que foi Jesus naquela época. Eu já ouvi dizer que Jesus até permitia. Da onde você tirou? Não, mas não foi ele que criou a árvore da maconha. Se ele não quisesse. Olha que besteira. O problema não é isso. O problema é o efeito que ela faz. Para nós, nem se pensa. Mas você pensa para uma pessoa que está do lado de fora. A gente, em amor, a gente tem que ser contra por causa do próximo. A gente não precisa ser contra para defender a igreja. A igreja não precisa de defesa. A igreja precisa defender. Não, nós vamos para a rua defender que a igreja é contra o aborto. Isso não precisa defender. A igreja está escrita na palavra. A gente vai lá para defender aqueles que estão lá, que vocês não sabem o que vocês vão fazer. Se liberar o aborto, se liberar uma coisa. Vocês não sabem o que vocês estão plantando. Vocês não sabem. Né? A igreja liberou o divórcio? Está na Bíblia. Não, casou é para sempre. Porém, a gente fala não e as pessoas lá fora estão separando. É lá isso que está acontecendo ou não? Não, é aqui que está. Eu não entendo. Por que ele está bravo? Porque aqui devia nem ser comentado sobre isso. Não, mas tem, lógico, o melhor lugar para o separado, para o drogado, para o homossexual, é aqui na igreja. Ele precisa vir aqui aprender a palavra e mudar a sua vida. Não estou dizendo que está errado. É até melhor. Os que não têm essas práticas tinham que estar lá do lado de fora cuidando dos carros. Quem tem as práticas está aqui ouvindo nessa manhã. Estou sendo radical? Mais ou menos. Né? Deu para entender? Agora, é para isso que serve a igreja, para orientar aqueles que estão com problema na família, aqueles que estão com problema de droga, que estão com problema com bebida, que estão com problema... É aqui porque serve a igreja. É o que está dizendo aqui. A palavra é para isso. A palavra, a mensagem de Deus, para que as pessoas entendam e decidam a vontade dele. Pode, não pode, porque Deus fala que se você entrar nesse caminho, você vai sofrer. Deus é o único Deus que a pessoa quer sofrer e ele fala não. A pessoa dá vontade de falar, sofre. Isso mesmo, dá vontade. Mas Deus não faz isso. Nós vimos no início que a base dele é o amor. E último, a reverência diante da palavra de Deus deve produzir uma verdadeira devoção e adoração, pois não basta ler, é preciso crer e obedecer. A nossa maior produção de adoração é obediência. Você quer adorar a Deus? Obedeça. Temos que sair desse tempo em que a gente fala que louvor e adoração é a música. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vou dar uma palavra para os músicos da igreja. Quem vai tocar no céu não são vocês. Viu, Gamaliel? Você toca muito, mas lá no céu... Porque o céu não precisa de músicos que nem nós.
O céu precisa daquilo que os anjos não têm, crentes que nem nós. Os anjos não são esses crentes todos. Porque a música do céu deve ser maravilhosa, tem dúvida? Então, você imagina então a expectativa de Deus é sermos nós. Eu sou um adorador que anda com Deus, que caminha com Deus. Enoque foi o maior adorador da história. Andou com Deus, Deus levou ele, não sei nem o que aquele homem fez. Mas ele caiu tanto na graça de Deus que ele andava, foi para Deus, nem morreu. Pudera ter alguma coisa assim, eu vou lá, essa semana, vou imaginar se a irmã Norma não veio na igreja hoje, não veio semana que vem. Falei, vou lá visitar, cadê a irmã Norma? Sumiu, ninguém acha a irmã Norma. Falei, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Foi raptada, não foi? Aí de repente o Espírito Santo fala, ó, passei lá, bati um papo com ela, fui tomar café no céu e pronto. Falei, nossa, privilégio, não? É isso aí, adoração é isso. Então a Bíblia vai ensinar exatamente isso, que nós devemos produzir uma vida transformada. A igreja não tem que produzir música, produzir templos, tem que produzir gente. Porque nós podemos ter um templo lindo e maravilhoso, tem templo bonito aqui em Curitiba, mas você olha por dentro, as pessoas cheias de pecado. Então não adianta, temos que produzir verdadeiros adoradores, e basta ler e crer e obedecer, e com certeza você será abençoado. Vamos ficar em pé? Quero concluir e nós vamos orar. A Bíblia precisa voltar a ser um manual de fé e prática, onde o resultado final será a minha e a sua transformação. Você tem sido transformado pelo poder da palavra? Você tem sido transformado por essa Bíblia poderosa? Meu amado, eu sou apaixonado pela Bíblia. Não só gosto de ler, mas gosto de ter as Bíblias assim perto. Gosto de colecionar a Bíblia, não sei se é a palavra. Mas eu gosto de ler a Bíblia em todas as versões. Eu sou apaixonado por aquilo que Deus fala. Sabe por quê? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, meus amados, é a única maneira de nós conseguirmos sobreviver neste mundo é através da palavra de Deus. Então eu quero que você saia nesse tempo que nós vamos falar, no mês de julho, sobre a Bíblia, apaixonado pelas Escrituras e passe a servir e obedecer àquele que te ama e está todo dia dizendo para você, ensinando para você o melhor desta terra. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque seremos mais uma vez despertados durante esse tempo de férias sobre a importância, a relevância da Tua palavra. Ela é a palavra de Deus, ela contém a Tua palavra, ela é tudo o que nós precisamos, não precisamos mais nada, Senhor Jesus. Nos dê discernimento, Pai, para entendermos aquilo que o Senhor já tem revelado para nós como bom, agradável e perfeito para a nossa vida. Pai, tira de nós, Senhor Jesus, todo esse envolvimento com as coisas deste mundo, que tem nos levado, Senhor Jesus, a viver uma vida medíocre, uma vida infeliz, uma vida, Senhor, intranquila, mas que nós possamos ser homens e mulheres pautados pela Tua palavra e que possamos responder a este mundo como Jesus respondeu a Satanás. Está escrito. Que a Tua Escritura, Senhor, seja reproduzida em nossa vida, em todos os momentos daquilo que somos e aquilo que devemos ser, para que através da Tua palavra possamos viver neste mundo, Senhor, aquilo que somente no Senhor vamos viver, a plena felicidade, a plena satisfação. É no Senhor que nós agradecemos por tudo. Amém.